Fala galerinha do primeiro ano do sétimo moderno, sou o professor Wesley Farias e está começando mais uma aula de biologia. A citologia é o nosso foco e hoje nós vamos falar sobre a preparação de materiais para observação microscópica e também das técnicas em citologia. Então fiquem ligados, que essa aula vai mostrar para vocês como nós devemos observar nossas células, porque é hora da biologia. Então, pessoal, nós devemos entender que, à medida que o microscópio ele foi sendo desenvolvido, os citologistas também criaram métodos de preparar o material biológico com o intuito de obter sempre uma máxima qualidade nessa observação microscópica. E aí nós vamos ver nessa aula como preparar também esse material biológico para ser visualizado. Então é preciso cortar primeiro o material biológico em fatias finíssimas. Esse processo é chamado de corte histológico. Por que isso? Porque nós vamos partir do princípio que nós vamos utilizar aquele microscópio que foi mostrado a vocês na aula passada, que é o microscópio óptico, tá? E nós sabemos que ele funciona à base de luz, que vai ter que atravessar o material que vai ser observado. Então, esse material não pode estar numa espessura muito grossa. Ele tem que estar bem fininho, tá? Então, por isso, a importância de, primeiro, cortar esse material em fatias finas, tá? Fazer o corte histológico. Esse corte ele pode ser feito de maneira manual, tá? Ou seja, pega-se uma navalha ou uma lâmina de barbear para fazer esse corte, ou com a ajuda de um aparelho chamado de micrótomo, tá? O corte manual ele pode ser feito em alguns casos, porém na maioria dos casos é preciso mesmo fazer o corte com a ajuda do aparelho chamado de micrótomo, tá? Para que se tenha uma visualização melhor do tecido. Então, dependendo do tecido, tá? Vegetal ou animal que se vai utilizar, então esse tecido às vezes ele precisa de um corte mais fino para poder ser visualizado. E aí é onde entra a parte do corte com o aparelho chamado micrótomo, tá? Para que se faça o corte usando esse aparelho chamado micrótomo, é preciso primeiro tratar e endurecer o material, tá? Esse material vai ser tratado e depois endurecido, para que só depois o micrótomo venha cortar ele em fatias bem finas. E o tratamento do qual estou falando, ele consiste em mergulhar esse material biológico numa solução de substâncias chamadas de fixadores, tá? Dentre as substâncias chamadas de fixadores nós temos o álcool, o formaldeído, o ácido pétrico. Então são substâncias chamadas fixadoras, tá? Essas substâncias fixadoras elas vão ter a função de matar rapidamente as células, tá? Por que matar rapidamente as células? Porque só assim vai conseguir conservar as estruturas, tá? Sem que essas estruturas elas sofram algum tipo de alteração. Então, matando as células rapidamente, conserva-se as estruturas delas, tá? De modo que elas venham a ser visualizadas posteriormente. O tecido que acabou de ser fixado, ou seja, acabou de usar os fixadores para matar as células, esse tecido ele é colocado em um recipiente que contém parafina derretida pelo calor. O que é a parafina? É aquela substância que é usada, por exemplo, tá, na vela, né? Então usa aquele material derretido, coloca-se esse tecido dentro desse material derretido, da parafina, tá? E aí esse método ele é chamado de inclusão, tá?
Finalmente, a parafina nós sabemos que ela vai esfriar, ela vai endurecer com o material, tá, o tecido lá dentro. E aí esse bloco de parafina ele é cortado em fatias bem finas pela lâmina de aço do micrótomo, tá? Esse aqui é o micrótomo, o aparelho de que eu falei para vocês que vai cortar o material biológico em fatias bem finas. Em geral, as estruturas celulares elas apresentam pouco contraste óptico. O que é isso? Quer dizer, quando você olha para um tecido, você vê as estruturas celulares assim, quase que meio que indiferenciadas, né? Você vê tudo de uma cor só, tudo meio que igual. Para você conseguir diferenciar uma estrutura de outra é um pouco complicado. Então, para que pudesse aumentar esse contraste, essa diferença entre as estruturas celulares, os citologistas também usam os corantes, tá? Então, os corantes eles são substâncias capazes de colorir de maneira diferente as estruturas da célula. Então, nós dizemos que cada corante, tá? Ele é específico, ele tem mais afinidade com um tipo de estrutura da célula. Então, um corante de uma determinada cor vai colorir mais o núcleo, outro corante vai colorir mais uma parte do citoplasma da célula. Então, eles têm afinidades por partes diferentes. E aí eles fazem que uma célula colorida, ela, sendo que cada parte vai ter uma cor diferente, com que ela seja mais fácil de diferenciar essas estruturas, tá? Então essa célula que vocês podem ver aí na imagem é uma célula do intestino delgado, e vocês podem observar que nós temos aí três cores, tá? A cor azul escura, ela fixa mais, tá, na estrutura chamada de epitélio externo. Então ela tem mais afinidade com a estrutura do epitélio externo. Então onde tiver a cor azul escura é porque está no epitélio externo desse tecido, tá, do intestino delgado. As células secretoras de muco, elas têm afinidade por o corante azul claro, tá? A parte que tiver azul claro é porque está nas células secretoras de muco. E os núcleos, por sua vez, têm afinidade com o corante marrom claro. Então tiver essas bolinhas marrons, tá? Porque são os núcleos, né? Vamos ver também agora técnicas em citologia, tá? Vamos ver a observação vital, vamos falar sobre o esfregaço, vamos falar sobre a técnica do esmagamento e a técnica da radioautografia. Primeiro, a observação vital, tá? Então, na observação vital, o material biológico vivo, né, no caso tecido com as células vivas, são colocadas entre uma lâmina e uma lamínula, tá? E aí depois é observado. Essa técnica, ela é uma técnica assim bem simples, né? E também ela é chamada de exame a fresco, porque logicamente o material biológico ele é de células, tá, vivas. E aí pode-se usar também corantes vitais nesse processo. O que é um corante vital? É um corante que não vai matar a célula, ele vai apenas colorir e evidenciar as estruturas dela, tá? Então nós estamos vendo duas imagens aí. À esquerda, a imagem A, nós temos uma flor e as setas estão apontando aí para os tricomas, que são os pelinhos que ficam aí na flor, e esses pelinhos eles vão ser utilizados, tá? Esses tricomas são os pelinhos, vão ser utilizados para analisar, tá? Essa análise que vai ser a observação vital, que vai ser feita agora na figura B, né? O que foi feito na figura B, uma fotomicrografia de exame a fresco. Então tirou uma foto do exame que foi feito com as células, tá, da figura A, tá, daqueles pelinhos
que são os tricomas na flor. Tem a técnica do esfregaço. Então a técnica do esfregaço consiste em espalhar sobre a lâmina de vidro o material biológico. Tá? Quando é que eu uso essa técnica? Se o tecido ele for constituído por células que são um pouco unidas, tá? Células que ficam afastadas ou até mesmo por células isoladas. Aí dá certo eu usar esse tipo de técnica. Tá? Então o exemplo aí é preparando lâminas da amostra de sangue. Né? O sangue, as células do sangue, por exemplo, as hemácias, elas não ficam unidas, elas ficam um pouco afastadas. Então eu posso usar a técnica do esfregaço para poder visualizar, por exemplo, as hemácias. Então vocês estão observando aí um pouco da técnica, do que é feito. Né? Então você pega a gota de sangue, coloca na lâmina, com a outra lâmina você vai esfregar, tá? Ou espalhar esse sangue, tá? De modo que as células fiquem espalhadas, não fiquem sobrepostas. Aí tem toda a técnica aí, você vai espalhar com a lâmina sendo passada sobre a outra a um ângulo de 45 graus, um pouco deitada. Aqui, ó, você vê aqui, ela pegou aqui o sangue e aí vai começar a passar, tá, de uma ponta na outra, espalhando aqui, para depois ter essa visualização que nós temos aqui, ok? A outra técnica é chamada de esmagamento. O material ele é colocado entre uma lâmina e uma lamínula, que é uma lâmina pequena de vidro, e ele é esmagado pela pressão suave do dedo polegar. Então vocês veem aqui na imagem, né? Cortou-se as pontas das raízes da cebola, depois colocou essas pontas de raiz da cebola sobre uma lâmina, colocou aqui um líquidozinho para visualizar melhor e cobriu com uma lâmina menor que é chamada de lamínula, tá? E em seguida esse material ele foi esmagado, tá? Através da pressão suave do dedo polegar. Não pode forçar muito, porque essa lamínula que se coloca aqui sobre a lâmina, ela é bem fininha. Então se você pressionar de maneira mais bruta ou brusca, né, ela vai quebrar, ok? A outra técnica é a radioautografia, tá? Então vai se usar substâncias radioativas, tá? Para que se possa gerar uma imagem. Então essa técnica, quando é que eu posso usar ela? Ela é usada quando vai se determinar em que células de um tecido uma dada substância está sendo produzida. Tá? Então está sendo produzida uma substância nas células, né, dos nossos tecidos. Eu não sei qual tecido está produzindo aquela substância, então eu vou usar essa técnica da radioautografia para tentar determinar isso. A técnica ela consiste em incubar, tá? Ela faz a incubação do tecido vivo no meio de cultura com um precursor radioativo. Então o precursor radioativo ele é incubado pelo tecido vivo, tá? Que está sendo cultivado no meio de cultura com várias outras células, para que se possa identificar quais células estão produzindo determinada substância. Exemplo, a gente quer identificar em que célula de um tecido está sendo produzido DNA. Vocês viram que DNA é material genético, né? Então, usa-se essa técnica, tá? Como vocês podem observar aqui na imagem, em que o tecido vivo ele é incubado em um meio de cultura, contendo, por exemplo, a timina radioativa. Eles usam a timina radioativa. A timina ela faz parte do DNA, só que ela é uma timina que tem radiação, tá? E aí ela sendo uma precursora do DNA, ela fazendo parte do DNA, ela vai acabar aqui incorporando no DNA dessas células, tá? Após algum tempo, o tecido ele é fixado e preparado em lâminas para observação microscópica. Em um quarto totalmente escuro, as lâminas são recobertas com uma fina película fotográfica, como vocês estão observando aqui, tá? Na imagem, e guardadas em caixas à prova de luz. As células que contêm o DNA radioativo, elas vão emitir radiação. E essa radiação ela vai imprimir, tá, na película
ela vai imprimir na película fotográfica, tá, pequenos pontinhos ou grãos que indica que aquelas células estão emitindo o DNA radioativo, ou seja, que elas estão produzindo DNA, tá? Por isso estão emitindo esse DNA, essa imagem do DNA radioativo que elas absorveram, tá? Então essa técnica ela é muito usada quando realmente se quer determinar em que célula de um tecido uma substância está sendo produzida. Então coloca-se um precursor radioativo, tá, num grupo no meio de cultura de células, e aí depois coloca-se a película para que essa radiação venha a ser emitida, tá? E aí vai mostrar grãos em regiões da película, como se fosse um filme fotográfico, mostrando que aquelas células estão sim produzindo aquela determinada substância, que no caso aqui foi o DNA, tá? Aqui a gente vai só acrescentar mais algumas coisas para fechar o nosso vídeo. Vamos falar do microscópio eletrônico, tá? Ou a microscopia eletrônica. Nós falamos apenas do microscópio óptico, um microscópio que ele é mais simples, ele funciona à base de luz, mas nós temos que saber que existe um outro microscópio, que é um microscópio que é mais avançado, tá? Ele possibilita, por exemplo, ter imagens mais detalhadas de dentro das células, tá? Então esse microscópio é um microscópio que ele tem um poder, tá, de aumento também de imagem muito maior do que o microscópio óptico, tá? Então o microscópio eletrônico ele não funciona à base de luz, ele funciona à base de um feixe de elétrons, tá? E isso faz com que o aumento da imagem dele, tá, seja maior, porque o feixe de elétrons ele vai penetrar a célula, ele vai entrar lá no interior da célula mesmo. Então ele vai formar uma imagem interna muito mais visível, tá? E vai alcançar mais regiões dessas de dentro da célula do que o outro microscópio. Então ele vai trabalhar com aumentos entre 5.000 e 100.000 vezes ou mais, tá? Enquanto que o outro microscópio óptico que nós vimos na aula passada, ele aumenta no máximo 1.500 vezes. Então esse aqui vai de 5.000 a 100.000 vezes ou até mais, tá? Está se descobrindo a cada dia novos microscópios e novas tecnologias para esse microscópio eletrônico. Então aqui nós vemos aqui uma cientista tá manipulando um microscópio eletrônico de transmissão, e na figura B aqui nós temos uma célula, tá, em corte de um linfócito, e essa célula ela está sendo vista, tá, com um aumento de aproximadamente 4.500 vezes. Para fechar, já que os microscópios eletrônicos surgiram, eles também ajudaram a revelar a existência de dois tipos básicos de célula, tá? Porque eles visualizam dentro da célula. Então eles ajudaram a revelar realmente a existência de dois tipos de célula que não eram conhecidos pelo outro microscópio, que são as células procarióticas e eucarióticas, tá? Então células procarióticas elas são mais simples do que as eucarióticas. No seu citoplasma, elas não têm estruturas membranosas nem o núcleo. Então aqui, na figura da esquerda, nós temos aqui uma célula procariótica. Em quais seres vivos eu encontro esse tipo de célula? Nas bactérias, tá? Nas arqueias. Então, nesses seres, aqui é um exemplo de uma célula procariótica de bactéria. O que eu posso observar é que no interior dela, tá, o seu citoplasma não tem estruturas, praticamente não tem estruturas, e
O que eu estou visualizando aqui, que essa região chamada nucleóide, é o cromossomo da bactéria, é o material genético dela, tá? Que está espalhado, porque exatamente não tem uma membrana que guarda esse material, que seria o núcleo, tá? Então quem é procariótico não tem núcleo, não tem uma membrana para guardar o material genético, ele fica espalhado aqui no citoplasma, ok? Já nas células eucarióticas, no caso, já vai ter um representante aqui na imagem da direita, nós temos aí que elas têm citoplasma cheio de canais, de bolsas e outras estruturas membranosas, como por exemplo o núcleo, tá? Então, nós temos aqui o núcleo, tá? Com material genético dentro, que é chamado de nucleolo, tá? Ou seja, os cromossomos. Isso aqui é uma célula animal, mas todos os outros seres vivos, tirando as bactérias e arqueias, vão possuir esse tipo de célula eucariótica, tá? Aí nós podemos colocar outros seres vivos, como por exemplo protozoários, fungos, algas, plantas e, lógico, os animais, como nós já estamos apresentando uma célula animal aqui, tá? Todos são eucarióticos, tá? Então, nós temos os seres procarióticos e os seres eucarióticos. E aí, sobre essas células, nós podemos verificar todas essas estruturas internas, mas que essas estruturas nós vamos estudar mais adiante nos próximos capítulos, ok? Então, pessoal, obrigado pela atenção de vocês, espero ter ajudado e até a próxima aula.